Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, de alguma maneira, a Santa Igreja já vai nos preparando para os próximos mistérios que nós iremos celebrar. Por meio da liturgia, por meio das antífonas, dos textos litúrgicos, sobretudo da Palavra de Deus, das leituras da Santa Missa, nós vamos nos preparando de algum modo, a Igreja vai nos preparando de algum modo para os próximos mistérios que iremos celebrar, a Ascensão de Nosso Senhor e a festa de Pentecostes. Sempre a Igreja nos prepara para as grandes solenidades, como a Quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, o Advento é o tempo de preparação para o Santo Natal. Assim também, de alguma maneira, a Igreja vai dispondo, inclinando o nosso coração para celebrar bem os próximos mistérios que nós iremos celebrar. E Nosso Senhor começa a falar da sua ascensão e também do envio do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. E Nosso Senhor, falando do Espírito Santo, vai dizer: o Espírito Santo virá para acusar o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, e Nosso Senhor vai falar que é o pecado da incredulidade. Os judeus não acreditaram no Verbo encarnado. Quando falo judeus, claro, não são todos os judeus, porque os bons judeus se tornaram cristãos. Os que endureceram seu coração, muito pelo contrário. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Endureceram o coração, não aceitaram a vinda do Messias, não reconheceram o tempo da visita de Deus e mataram a Nosso Senhor no altar da cruz. Amados irmãos, quando São Pedro e os apóstolos recebem o Espírito Santo, a primeira pregação de São Pedro diante de mais de 5.000 judeus, ele vai dizer: vós matastes a Jesus de Nazaré. Vai denunciar, o Espírito Santo virá para acusar o mundo quanto ao pecado. Então São Pedro acusa o pecado dos judeus. Vós matastes a Jesus o Nazareno, mas eu vos anuncio esse Senhor, Ele ressuscitou. Também, amados irmãos, não só o pecado dos judeus, mas também os nossos pecados foram a causa da paixão e morte de Nosso Senhor. A Igreja, o Espírito Santo, por meio da Igreja, sempre irá anunciar, denunciar o pecado, o mal. Porque o pecado, antes de tudo, é uma ofensa ao bom Deus. Os nossos pecados foram a causa da paixão. Os pecados da antiga lei, os pecados da nova lei, os pecados que nós iremos cometer nessa nova semana que se inicia, tudo isso Nosso Senhor pagou na sua cruz, pagou no seu corpo. Ele foi a vítima dos nossos pecados. Depois vai dizer Nosso Senhor: o Espírito Santo virá para acusar o mundo quanto à justiça, quanto à santidade, a santidade de Nosso Senhor. Jesus um dia disse para os judeus: quem de vós me arguirá de pecado? Quem de vós pode me acusar de um pecado? A vida de Nosso Senhor, amados irmãos, ela é exemplar. Por isso Ele é o nosso modelo perfeito, acabado. Tanto interiormente como exteriormente, uma vida perfeita, exemplar. Quem pode acusar a Nosso Senhor de desobediência aos mandamentos? E a Igreja, amados irmãos, irá sempre pregar a santidade, a divindade de Nosso Senhor. Esse Senhor a qual nós anunciamos, Ele é 3 vezes santo. Esse Senhor ao qual nós, a Igreja, anuncia, esse Senhor é Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Nós rezamos no credo. E por causa disso, muitos morreram. Por causa disso, dessa verdade de que esse Senhor, Jesus Cristo, é santo e é Deus, muitos mártires
morreram. Muitos católicos derramaram o seu sangue pelo preço dessa verdade. Então, amados irmãos, a igreja anuncia que esse Senhor, Jesus Cristo, que morreu na cruz, Ele é Deus e nós o adoramos. E por isso nós estamos aqui. Por isso deve-se ter muito cuidado quando as pessoas vêm e falam assim: olha, eu sou de outra religião, mas é o mesmo Deus. Olhe lá, eu não sei qual é o Deus que você adora. O Deus que eu adoro morreu numa cruz. O Deus que adoro se fez Eucaristia, se fez alimento. O Deus que eu adoro fundou uma igreja, a qual eu pertenço e sou parte, sou membro desse corpo, dessa família que é a igreja. O Deus que adoro é o Verbo encarnado, é o Deus de Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Então devemos ter muito cuidado, porque senão, amados irmãos, nós vamos relativizando as coisas. E é em vão o sacrifício dos mártires, é em vão o preciosíssimo sangue de nosso Senhor, se eu vou relativizando as religiões, se eu vou colocando nosso Senhor em pé de igualdade com qualquer coisa aí. Só pode existir um Deus. E da mesma forma só pode existir uma religião verdadeira, e essa religião é o cristianismo, é o catolicismo. Depois vai dizer nosso Senhor: o Espírito Santo virá acusar o mundo quanto ao juízo. E nosso Senhor vai explicar que esse juízo, amados irmãos, é que o Espírito Santo vem anunciar a derrota do demônio. Que o demônio já foi derrotado, julgado. Que nosso Senhor, pelo seu sacrifício, venceu o demônio, o mundo e venceu a morte. Aquele que outrora triunfou no jardim do Éden sobre os nossos pais, ele foi derrotado no altar da cruz. Nosso Senhor, amados irmãos, venceu a morte e nos deu com a sua morte e ressurreição a vida feliz, a vida eterna, com o preço do seu sacrifício e do seu preciosíssimo sangue. Nós somos comprados, amados irmãos, não foi pelo ouro ou pela prata, foi pelo sacrifício, pela morte humilhante de um Deus numa cruz. E por isso nós devemos valer a pena a nossa vida deve ser verdadeiramente coerente e cristã, devemos viver conforme o nosso santo batismo, para que nós também um dia, amados irmãos, no nosso juízo alcancemos a felicidade, a vida eterna com Deus, nosso Senhor. Então, tudo isso é a missão do Espírito Santo na igreja: denunciar o pecado, anunciar a santidade e anunciar, convencer o mundo de que esse mundo, amados irmãos, por mais que ele pareça estar em trevas, por mais que muitas vezes as pessoas, a sociedade escolha as trevas e não a luz de nosso Senhor, esse mundo já está vencido e julgado com a sentença do preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Então busquemos que a nossa vida realmente vala a pena, vala o sangue precioso de nosso Senhor derramado no altar da cruz. Peçamos a Nossa Senhora, nossa boa mãe, este mês de maio, que nós dedicamos de maneira muito especial a ela, que interceda por nós, para que nós sejamos verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima.